Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa que vem do mundo dos mortos. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Doria. Ao meu lado está minha querida amiga Cora Rona e você traz notícias do além? Sim, é possível. Isso é o cringe original, né, Cora? É total. Ai. É muito esquisito. Vem! Cora, você estava me contando uma história. Eu ainda não consegui descobrir como é que eu me sinto a respeito dela. Eu achei, assim, meio em busca de uma palavra melhor, eu achei um negócio meio... Cringe, a palavra que você busca? Cringe. É, mas é o cringe de verdade, no sentido americano do termo. Creepy. Creepy. Desconfortável. Desconfortável, sabe o que é? Eu estava vendo o Fantástico um dia desses, e o Álvaro Pereira Júnior... Um grande jornalista, eu gosto muito dele. Sim, colega nosso. Fez uma matéria sobre algumas empresas que estão criando clones digitais das pessoas para que elas vivam eternamente. Digamos, o cara que fundou uma das empresas, a empresa essa que se chama You Only Virtual, você apenas virtual, perdeu a mãe em 2022 e fez um clone da mãe com inteligência artificial para continuar se comunicando com a mãe. E eu fui ver e descobri que tem várias pessoas fazendo isso hoje. Na China, as pessoas estão usando muito isso. Tem um casal que eu quase morri de pena, porque ela tem um diagnóstico de câncer, ele tem outro diagnóstico de alguma coisa assim complicada, ou vice-versa. E os dois estão fazendo clones de si mesmos para os filhos pequenos conseguirem se lembrar deles quando forem mais velhos. E eu te confesso que eu também não tenho a menor ideia como eu me sinto em relação a isso. Na verdade, eu devo dizer que eu me sinto mais mal do que bem. Uhum. Eu acho muito esquisito. Eu acho que é uma negação da morte num grau que me parece patológico, porque viver é perder pessoas, é perder bichos, é perder amores, afetos, coisas. E se a gente não se conforma com isso, a gente, de uma certa maneira, a gente está contradizendo tudo que é a vida sobre a Terra, né? Sei lá, só pensando em voz alta aqui. Modelos de linguagem de grande porte, nossos LLMs, tipo GPT, Gemini, essas coisas, eles são cada vez mais capazes de emular o jeito, os maneirismos e talvez até a forma de pensar de pessoas se tiverem bases de texto para serem treinados, né? Eu vou te contar uma história que eu li 2 anos atrás no San Francisco Chronicle, que foi a primeira vez que eu vi essa coisa aplicada, mas que é uma história fabulosa num texto bastante longo e muito bem escrito. Aquela coisa de jornalista fazendo jornalismo literário e tal. Isso foi um pouco antes do ChatGPT estourar, mas a tecnologia de Large Language Models já existia, né? E um engenheiro de software desses, que já tinha acesso ao GPT, ele tinha uma história, um rapaz de 30 e poucos anos, nem 30 muitos, 30 e poucos anos, ele tinha uma história profundamente triste, que ele tinha uma namorada por quem se encantou, viveram um intenso relacionamento durante 6, 7 anos, quer dizer, uma coisa com uma certa duração, e a moça teve uma dessas doenças terríveis que matam muito rápido.
E morreu. E essa morte deixou ele... Imagina você... A sensação de ouvir o vez com 20 e tantos, 30 e poucos. Terrível, terrível. É daquelas coisas de uma tristeza acachapante. É. E no meio dessa sensação, dessa tristeza acachapante, porque eles iam casar, ele de repente teve um estalo, um cara de tecnologia que conhecia a tecnologia que estava à disposição, ele teve um estalo. Ele pegou todos os e-mails, todas as mensagens de texto, tudo que ela já tinha escrito para ele, jogou para o modelo de linguagem e treinou o modelo de linguagem para falar como ela. E aquilo, eu não lembro se foi o GPT-2 ou o GPT-3 que ele usou. Eu lembro que não foi o 3.5, que é quando o ChatGPT estreou, mas é um dos dois, era ou 2 ou 3. Que ainda não tinha essa precisão do atual. Ele montou esse modelo de linguagem com a voz dessa namorada e começou a interagir. E nessa de começar a interagir, Cora, o que começou a acontecer é que ele começou a... No início era uma curiosidade, uma maneira... E aí ele começou a perceber que, às vezes, ele esquecia que não estava falando com ela. Às vezes era lembrado porque dava uma alucinada maluca, vinha uma coisa... Deixa pra lá. Mas, às vezes, ela fazia uma piada que ela nunca tinha feito, mas era o senso de humor dela. Às vezes vinha uma frase mais espirituosa a respeito de um determinado contexto, porque ele estava falando do dia dele, e era ela. A sensação de que ele estava conversando com ela era um troço profundo, comovente, e ele começou a se tocar que ele gastava cada vez mais horas do dia conversando com ela. Aí um dia acordou e apagou o troço. Fez bem. E foi viver o luto. E isso não era com a tecnologia que a gente tem hoje, porque no fim das contas o que você está descrevendo é o seguinte: a gente pode pegar um GPT-4, um Gemini, um Claude, e você pode treinar para falar com a voz do texto de alguém. Não é difícil fazer isso. E você consegue, e vai ter aquela voz. Isso hoje se chama, tem até um nome, se chama Grief Tech. Grief Tech, a tecnologia do luto. Tecnologia do luto. Porque sabe, Pedro, eu tenho pensado que, para além dessa coisa da inteligência artificial, a internet está nos pondo frente a frente com mortes e com a forma de viver o luto que a gente não tinha vivenciado ainda. Por exemplo, eu no outro dia passei uma tarde vendo os vídeos de um casal que registrou todo o processo de câncer da mulher. Uma mulher muito jovem também, morreu com 36 anos, 2 filhas pequenas e tal. E ela era uma vlogger. Ela começou a fazer vídeos sobre a experiência dela de maternidade, como criar as crianças e tal. E um dia ela foi diagnosticada com câncer de pulmão, estágio 3. Ela não era fluente. E ela e o marido registraram todo esse processo. E você, num primeiro momento, você fica tipo, mas isso é necessário? E no segundo momento, você pensa, isso é importantíssimo. Porque nós perdemos o contato com a morte na nossa sociedade. Você antigamente, quando você vivia numa cidade pequena, numa aldeia pequena, numa
Sorocaba, enfim, num grupo de seres humanos como nós éramos, como fomos projetados para ser, a gente convivia com a morte no dia a dia. Hoje em dia não, hoje em dia a pessoa fica doente, ela vai-se embora para o hospital, ela morre no hospital. Você tem gente que chega aos 30 anos sem ter visto um cadáver. Uhum. Eu estou com 72, eu conto nas mãos. Não é normal essa falta de familiaridade com a morte que nós temos. Então, um processo de doença desses era super escondido. Era um tabu tão grande falar em câncer que as pessoas não falavam a palavra câncer. Falavam aquela doença, né? Ainda falam, ainda o pessoal mais velho ainda tem travas de falar. Então você vai descobrindo coisas, você vai tendo um canal de familiaridade do processo. Nesses vídeos deles, eu vi a decadência dela, coitada. Então, era uma moça jovem, bonita, e de repente ela entra nesse processo de tratamento, ela fica absurdamente enfraquecida, o câncer dá metástase para o cérebro, e ela tem uma crise de choro porque ela não tem que fazer radiação, e ela fica em pânico diante da radiação para a cabeça. E ela, nessa crise de choro, ela diz: eu não sei por que eu fico tão em pânico de fazer radiação no cérebro. E eu pensei, gente, não há como não ficar em pânico diante de radiação no cérebro, né? Exatamente o contrário. Então, se você vai tendo contato com essas emoções também, com esse tipo de coisa que acontece na vida humana todo santo dia, porque todos nós vamos morrer. Nós não gostamos de encarar esse fato, nós sabemos disso de uma forma muito superficial, muito intelectual, porque emotivamente a gente não vê o nosso fim, pelo menos não enquanto a gente está saudável e firme e forte. E eu acho que há alguns processos na internet, alguma coisa que a internet nos traz de possibilidade de familiarização com o fim, que é importante. Agora, eu não sei, eu vejo a importância disso, sabe? Eu vejo a importância de você mostrar a doença, de você normalizar as doenças, porque as doenças são normais, faz parte da nossa vida e a gente não tinha esse contato. Mas isso é uma coisa diferente? Mas é diferente, pois é. Você documentar a morte é diferente de você... Isso, eu ia te dizer isso. É completamente diferente de você fazer uma vida eterna virtual. Que não é uma vida, né? É um software... É um software imitando a pessoa. Se você quiser, é uma extensão de vídeos e de fotografias, que era uma coisa que também não existiu antigamente. Você tinha que se lembrar dos teus entes queridos só com a tua imaginação. Eu fico pensando... minha mãe morreu de um câncer muito doloroso e muito difícil. Foi uma morte lenta, muito ruim. E não por culpa de ninguém, ela foi muito bem tratada e muito bem atendida, mas é o que é. Eu sinto saudade. Eu não tenho a mínima vontade de ter um sistema assim para falar com ela. Agora, eu só conheci dos meus avós uma avó, minha avó materna. Eu tive contato com meu avô paterno, mas ele morreu, eu tinha 6 anos de idade. Eu não tenho memória dele. E eu não conheci nem minha avó paterna, nem meu avô materno, que morreram antes de eu nascer.
te confesso, Cora, que essas pessoas com quem eu não tive laços emocionais, mas de quem ouvi histórias, se tivesse um sistema que falasse com a voz deles e que tivesse treinado com pelo menos parte das histórias que eles viveram e souberam e conheceram, eu teria imensa curiosidade. Isso é verdade. De ter uma conversa, mas perceba, eu me sentiria muito mal de trazer alguém como minha mãe ou como minha avó. São coisas completamente diferentes. Eu vivi e conheci. Mas essas pessoas que são próximas e que tem muito a ver comigo, tipo avó, e que eu não conhecia, eu adoraria, porque aí tem uma certa frieza, eu não tenho aquele contato emocional. Né? Eu não tenho aquele contato emocional para ter o vale da estranheza, né? Sim. O Uncanny Valley, que é aquele momento em que você está entre a realidade. Mas essas pessoas que eu não conhecia e que não seria necessariamente uma dor, entende? É porque você já se aproxima de um registro, você sabe que não é uma pessoa e aquilo não tem nenhuma recordação de pessoa para você. Isso. É como um álbum de fotografia, literalmente, né? Meu avô materno, por exemplo, que era político, ele morreu em 1962 de uma doença renal, um ano antes de a diálise vir para o Brasil. Ah, coitado. Acontece. Eu adoraria, ele era político, eu adoraria ter conversas com ele sobre política e explorar um pouco as memórias dele e as impressões dele e as compreensões dele. Eu adoraria, porque de certa forma, muito do meu interesse por política vem dele. Está evidentemente diretamente ligado a ele. Então, tem essas figuras. O avô do meu pai, meu bisavô, que eu evidentemente também não conheci, que era político também, ambos, curiosamente, políticos liberais. É engraçado porque eu sou liberal e eu não conheci os liberais da minha família, porque meus pais não eram. Então, tem essa... Eu, por um lado, estou rejeitando a tecnologia no sentido a tentativa emocional. A tentativa emocional de ter artificialmente uma pessoa. Agora, por outro lado, se eu penso nas pessoas que eu gostaria de ter conhecido e não conheci, eu queria, Cora. Pois é uma coisa curiosa, porque eu acho que não é uma coisa que a gente vai conseguir desfazer, porque a gente sabe que todos esses gênios que saem da garrafa vão fora da garrafa para sempre. Claro. Saltando uma geração, tem um outro sentido completamente diferente. Eu acho que a coisa é muito esquisita quando você está trabalhando um elo emocional. Uhum. Porque a gente tem que aprender a romper esses vínculos, né? Tem uma coisa chamada luto, você tem que viver isso, não tem como fugir disso. Claro. Mas na parte do conhecimento familiar, do interesse pelos antepassados, quer dizer, eu acho que é ok para antepassados e não é ok para entes queridos que você perdeu. Exatamente. Eu concordo com você. Porque agora que você falou, eu adoraria conhecer os avós que eu não conheci. Não é? Teria um problema não teria esse problema não, porque a inteligência artificial resolve isso. Eu ia dizer que teria um problema com a língua, eventualmente, mas não, nem isso. Alguns deles falavam italiano. Italiano você pega? Falavam italiano, falavam húngaro, alguns falavam sérvio. Sérvio você não sabe? Não, nada, zero. Mas húngaro alguns falavam alemão. Com que fluência você tem húngaro? Eu já tive muita, sabe? Quer dizer assim, tipo, se eu ouvir uma conversa em húngaro ao meu lado, entendo. Se eu chego na Hungria, eu levo uns 3 ou 4 dias até o banco de dados
vir à tona. Mas eu já consegui reconfigurar telefone celular em húngaro, na época que celular não era essa maravilha que é hoje, que a gente tinha que botar o chip e fazer todas as configurações, e a Bia ficou admirada com aquilo, entrar na loja de celular. Aquela língua básica de simples, né? Húngaro. Só húngaro e finlandês. Mas eu perdi muito disso, porque eu não uso, né? Claro. A gente vai... Eu, às vezes, quando está em noticiário de TV europeia, que aparece alguém falando húngaro, e tem que ter as legendas, porque para a televisão também já não... Eu sei do que eles estão falando, mas não consigo perceber os detalhes, enfim. Mas eu, com uma semana de Hungria, eu volto a falar, tranquilamente. Mas aqui, a frio, assim, não. Entendi. Cora... Até quinta-feira? Até quinta, sim, senhor. Então, até quinta-feira. Ainda no mundo dos vivos, I hope. Esperamos. Queremos crer. Essa guerra não começou agora. Não começou nem em 1948, quando o Estado de Israel foi criado. Esses são dois povos que já foram o mesmo e que habitam a mesma região há mais de 3.000 anos. Às vezes em paz, às vezes com atrito, às vezes em guerra. A versão atual nós chamamos de conflito Israel-Palestina. Nós não temos conversado sobre esse conflito e precisamos conversar.